Saudações, mais uma vez bem-vindos ao Céu que Te Acontece, onde a gente vai falar sempre sobre a passagem dos planetas nos signos, a importância que isso tem, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Vocês já devem ter percebido aqui no canal, a gente faz isso quando um planeta ingressa num determinado signo, né? Quando há a entrada do planeta naquele signo, ele tem diversas repercussões em função disso. Quando, sobretudo, o Sol ingressa no signo, hoje nós vamos falar sobre o ingresso do Sol em Libra, que é o equinócio de primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. No bojo dessa passagem dos planetas, você também já deve ter acompanhado aqui um vídeo anterior, com Mercúrio e Vênus em Libra. Sim, a cada ingresso de planetas em signo, nós temos uma sequência de outros fatores, sobretudo quando os planetas são os planetas rápidos, né, os mais pessoais, quando a gente lida com Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, né, que são os planetas, são os fatores mais velozes. Calma, não se esqueça que em astrologuês, sobretudo da herança medieval, Sol e Lua são chamados também de planetas. A gente sabe que Sol e Lua não são planetas astronomicamente falando. Você também vai ver na sequência um próximo vídeo falando também sobre a alunação em Libra, né? Como nós fizemos aí com a alunação em Virgem, a alunação em Leão e assim sucessivas vezes. Mas nesse, nós vamos definir um tom geral do ingresso do Sol em Libra, né, do equinócio, como é que vão ser aí os próximos meses. Esse ingresso é de suma importância. Em alguns locais, como na Inglaterra, na região ali onde fica Stonehenge, tem até uma celebração do equinócio de outono lá, entre tradições celtas, druídicas, e acorrem muitas pessoas até a região para fazer essa comemoração, para você ver o nível de importância que isso tem. Esse ingresso, que como a gente tem falado já há alguns meses, vou repetir aqui um dado importante, o ingresso do Sol num signo, ele marca a tonalidade de um mês inteiro. Nesse nosso caso, nós vamos ter o equinócio, né, do nosso aqui no hemisfério sul de primavera, ocorrendo no dia 23 de setembro, e ele vai se estender todo o período ali do Sol em Libra até 23 de outubro, quando ele for ingressar em Escorpião. Então me acompanha aqui, que eu vou mostrar graficamente como é que a coisa se dá. Eu já vou logo adiantando que o ingresso do Sol em Libra, a gente quando vai fazer uma análise astrológica, pintar uma coisa muito de cor de rosa, quando há um percalço a enfrentar, não ajuda muito. A gente precisa mostrar como é que as situações vão se configurar, né? E mesmo quando elas se pressupõem difíceis, mas a gente precisa mostrar tal qual um GPS, né? Um GPS tem que mostrar para você onde é que está o engarrafamento, onde é que tem um acidente que ocorreu quilômetros à frente. Então a leitura astrológica, seja ela mais rápida como essas leituras mais coletivas que a gente faz em vídeos, ou as leituras de mapa astrológico individual, sobretudo essas, a gente precisa ter essa noção de que pintar de cor-de-rosa uma realidade, ou ocultar, né, não mencionar uma possibilidade difícil, você pode prejudicar a pessoa que está analisando. Então é mais interessante que você localize, descreva como é que essas situações podem ocorrer, até para que a gente possa encontrar alternativas e recursos internos ou externos para contornar aquelas possibilidades mais nefastas e assim a gente gerenciar melhor o porvir. Então me acompanha, porque eu vou mostrar aqui a entrada do Sol em Libra não está assim muito afável como reza a cartilha do signo de Libra, que é o signo da cordialidade. Vamos ver. O Sol ingressa em Libra, graficamente ele fica dessa maneira, tá? Essa aqui eu calculei um mapa, como eu venho sempre fazendo, venho sempre explicando, torno a explicar aqui, com um mapa esquemático, com um zodíaco solar ou um zodíaco cósmico, né? Um mapa com a divisão das casas por igual, né? Todas elas com 30 graus de arco, e iniciando aqui no grau 0 de Áries, para que fique tudo uniforme, né? Fique mais fácil a gente ver isso para o coletivo. Nesse caso aqui, o Sol ingressa em Libra e vai ficar na 7ª casa solar, né? Nesse zodíaco o zodíaco natural. Chame como quiser, mas é nessa forma que a gente vai trabalhar aqui. Então reparem que aqui no ingresso do Sol em Libra, aqui nesse ponto,
temos já, como eu já mencionei, Mercúrio e Vênus também em Libra, o Marte ainda está em Virgem, ele só vai entrar em Libra algumas semanas depois, do dia 23, e reparem bem, mesmo para quem não conhece, fica fácil de verificar aqui essa quantidade muito grande de linhas, né, que são os aspectos vermelhos. Alguns são azulados, outros vermelhos. Bom, em princípio isso aí não tem nada de técnico, mas saber que os aspectos vermelhos, né, os ângulos marcados em vermelho, que são as quadraturas e as oposições, são tensos, são difíceis, marcam conflitos, marcam obstruções, marcam dificuldades de lidar com determinado tipo de coisa, ou com pessoas também, e com todo tipo de situação envolvendo os planetas que estão conectados com eles, né, pelos aspectos. Então reparem que há uma predominância desses aspectos mais tensos ao longo do mês em que o Sol passa em Libra, né? De fato, o equinócio, por causa da importância do peso que ele tem, ele vai marcar mais do que um mês, vai de 3 a 6 meses a tendência ali. Mas, para todos os efeitos, o mês é onde o mês onde está acontecendo esse ingresso, né, é onde a coisa está ganhando uma relevância maior, uma intensidade maior. Normalmente, quando o Sol entra em Libra, há uma predisposição no ar, né? Uma tendência. É claro que muitos não vão responder a essa tendência, mas uma certa parcela considerável até da população de várias partes do mundo vai responder a isso. A tendência geral é de que as pessoas exaltem, né, ressaltem a cordialidade, a busca por acordos, conflitos, a mediação, os processos mediadores. Isso também já foi falado ali no outro vídeo, quando Mercúrio e Vênus estão ali. Mercúrio em Libra é um potencializador das trocas de comunicação, de informações que promovem essa concórdia, que promovem os acordos ou que tentam ao menos mediar as situações mais conflituosas. Com a passagem ali do Sol em Libra, reforçando isso, bom, o Sol em Libra ele não está no seu maior ponto de poder, tecnicamente falando, né? Em Libra o Sol está numa condição que é a de depressão, né, de queda, enquanto que quando no signo oposto, em Áries, ele está na condição de exaltação. Isso dá uma diferença também em outras circunstâncias que mexem com as trocas entre as pessoas, a relação entre identidade, né, individualidade e alteridade, né, que é o que esse eixo Áries-Libra representa. Então, quando o Sol está lá em Áries, ele está em exaltação, ele está poderoso, ele está com um poder de afirmação da identidade, da criatividade, da capacidade de ação, ele está afinado com a natureza do signo. Quando ele está em Libra, ele está desafinado, ele está sem a potência de autoafirmação ali. A potência ali do Sol vai ser a consideração pelo outro, vai ser o dar lugar, muitas vezes até anular a própria identidade, a própria assertividade. Mas por causa disso é mais fácil a gente ouvir o que o outro tem a dizer. Nesse período aqui, nesse mês de 23 de setembro a 23 de outubro, nós vamos inaugurá-lo, né, com essas várias tensões, né? Vamos falar em astrologuês e traduzir para o português. O Sol já vai entrar nesse período com Vênus e Mercúrio fazendo aspectos tensos, quadratura, acompanha aqui o cursor, com Saturno, né, que já é um fator de obstrução nas formas de comunicação, é uma redução na capacidade de realizar aquela concórdia que é tão comum ao elemento, a capacidade de trocas interpessoais do Libra. E também uma quadratura entre esses dois fatores e a Lua ali em Câncer, que também está em oposição com Saturno. Quer dizer, a gente já inaugura o período com discussões, com conflitos que podem vir a ser mediados posteriormente, mas já o negócio já começa bem complexo. Sabendo que nós estamos nessa fase aí com todas aquelas crises relacionadas à floresta amazônica, com as queimadas, com coisas bem complicadas. Isso já foi mencionado num vídeo sobre previsões
as previsões, que foi gravado em fevereiro de 2019, tá aqui no canal já desde fevereiro, tem muita coisa que está batendo ali direitinho, falando inclusive sobre as questões de fronteira, as questões territoriais e as questões que envolvem os assuntos fronteiriços, né, as crises ligadas a isso. As queimadas na Amazônia, o uso indevido da terra, ou todas aquelas questões que estão sendo discutidas muito acirradamente, elas fazem parte desse processo, e quem for ver o vídeo vai constatar ali que isso é dito também a uma certa altura da palestra. Nesse caso aqui, essas mesmas discussões ligadas à ecologia, até porque Virgem, Libra, Escorpião são três signos muito fortemente ligados ao uso, à administração do aproveitamento da terra, né, da troca homeostática entre o processo civilizador e a própria natureza, com a sua própria homeostase, né, com a sua própria autocompensação. E Libra é um dos signos ligados à ecologia, Escorpião também, Virgem com essa relação entre o humano e o natural, né, com o caso do plantio, o uso das terras para plantar. Nós temos ali, então essa quadratura, essa aspectação aqui, que é uma quadratura T, que a gente chama de quadratura T, porque quem olha daqui tá vendo aqui, ó, essa oposição, mas essa quadratura faz isso aqui e puxa para cá, faz um T, né? Eu nunca gostei muito desse nome, não, porque para mim parece um triângulo retângulo, mas enfim, é uma quadratura T. E então a relação dessa quadratura T é sempre muito tensa, envolve divergências, envolve reorientações de interesses sociais, políticos, toda uma complexidade aqui de apoios entre uns que davam apoio, outros perdem o apoio, né? Há uma troca de interesses ali, parcerias ou conchavos que são feitos e podem ser desfeitos. As situações aqui que marcam o início do mês também mexem com todas as situações que envolvem assuntos imobiliários, territoriais, né? Mais uma vez, territoriais, todas as coisas ligadas a financiamentos de imóveis. Isso aqui é uma parte crítica para quem tem imóveis que vai negociar nessa fase aqui. Talvez alguma coisa entre em retrocesso, seja preciso rever alguma cláusula de um contrato. Então essas coisas podem ter um empacamento, podem ter obstruções, algumas delas fornecidas por atos jurídicos em alta instância, em última instância, né, em instâncias governamentais e tal, outras por questões que são o inquilino, ou o proprietário, ou a administradora do imóvel pode mudar de ideia, pode fazer uma coisa que estava fora do planejamento. Em geral, a gente não consegue deixar as estruturas muito fixas, muito estáveis durante essa fase. Então, e isso neste quesito, neste assunto, né? Nas situações mais coletivas, mais de grandes contingentes mundiais, isso realmente pode marcar o início de situações de conflito propriamente dito, né? Gente que se vê na condição de vítima, que aciona pedido de socorro, pedido de ajuda, e nessas situações aqui alguma ação em represália pode ser feita. Isso pode acontecer em diferentes partes do mundo, obviamente sempre naquele ponto que é o fator mais, o elo mais fraco da corrente, onde tem a situação já particularmente precária, com uma área preponderante e com uma certa predisposição ao risco, e ali justamente pode ser o ponto de maior ruptura, de maior crise, maior conflito do período, né? Também é uma fase em que pode, para casais ou parcerias que estão já não, com a situação não muito estável, tem algumas fissuras, algumas imperfeições, faltas de esclarecimento, né? As coisas ficaram sem resolver em relações afetivas, em casamentos, em parcerias de negócios e similares.
pode ser exatamente o mês da ruptura. Pode ser ali que as pessoas não conseguem mais levar a cabo a coisa como tinha sido planejado anteriormente, porque as coisas mudaram e não é possível continuar naquela fase ali. O ideal numa situação como essa é manter a calma, manter a finesse, sobretudo a finesse, que é uma coisa que você vai encontrar no Libra, né, que é o signo desse desenvolvimento da postura social, né, de como agradar, de como ser delicado, do cavalheirismo, né, e então manter a finesse e evitar os sobressaltos, porque isso vai haver pressão para que haja sobressalto, né? Sobretudo os desafios a que você perca a compostura. Não perca a compostura, por mais que aquilo ali possa atingir seus brios, evite perder a compostura nessa fase aqui, sobretudo quando ao longo do mês o Marte em trânsito vier a tocar, aqui o Marte aqui está em Libra, e ele vier a tocar esse ingresso do Sol, né? Ele vai transitar, se você congelar o ingresso do Sol aqui, o Marte vai transitar e vai tocar esse ponto aqui também. Então, amplifica a tendência mais agressiva e as animosidades do período. Uma outra dica, caso tenha havido algum mal-entendido, você tenha dito algo e alguém, por força de expectativas, né? A pessoa tem tanta expectativa de que alguma coisa seja de tal forma, ela pode resolver pegar a frase que você disse e torcer, colocar o final no começo, o começo no meio, faz uma bagunça com o que você disse, edita a ideia e aí dá um problema danado no entendimento. Isso aqui fica marcado pela condição complexa aqui de Mercúrio com Saturno, né? O Mercúrio aqui com o eixo dos nodos lunares nesse ingresso, não está muito fácil, as estruturas de comunicação ficam meio prejudicadas mesmo, e a predisposição das pessoas não entrarem em acordo sem que sejam consideradas primariamente as suas primeiras, as suas opções mais pessoais, isso está muito exacerbado durante a fase. Então é mais fácil que quando a gente se sentir, quando a gente tiver entendido alguma coisa errado, que se faça, que se dê pelo menos um tempinho, algumas horas ou alguns minutos de ponderação, e em vez de colocar a situação como com o dedo acusador, olha, você disse isso, você falou a coisa dessa maneira, canalha e tal, pergunte, mas por que a coisa está sendo feita dessa maneira? Né? Assume a voz libriana, que é o lado mais bonito do Libra, né? Eu talvez discorde, porém entendo sua posição, seu ponto de vista, fazer o esforço de se colocar no lugar do outro para entender. Não é muito fácil, isso durante um período de animosidades é realmente um desafio, porém é bastante necessário se fazer isso durante uma fase como essa. Até porque o ingresso do Sol acontece com esse aspecto aqui de Marte com Júpiter, né? Marte com Netuno. O Marte com Júpiter já tinha começado antes, já há algumas semanas de aspecto, de órbita, mas ali durante o ingresso ele permanece. Então a gente entende que o mapa, que esse mapa que fica congelado, entre aspas, durante um mês, essa tendência se mantém, né, durante todo o período. Então, as certezas dogmáticas, as formas absolutas de encarar determinado problema, de ser muito direto, de não dar tempo, né, de criticar com veemência porque acha que o cara disse alguma coisa que está errada, não vai levar a nada. Isso aí só vai criar mais conflito e se o outro for tão dogmático, tão severo com detalhes, encontrando pelo em ovo quanto você, aí o bicho vai pegar e sabe onde é que vocês vão chegar? A lugar nenhum. Não resolve. Vai ser uma briga para ver quem é que sabe mais sobre a transparência de um copo de vidro, quando na verdade o que as pessoas querem é beber água. Essa tendência mais conflituosa, mais difícil de lidar, vai arrefecendo ao longo do mês, mas o começo ele é sempre bastante enfático, né? Uns 10 a 15 dias, sobretudo 15 dias depois dessa primeira fase, né? Logo no início da segunda quinzena,
você vai ver que aquelas características mais próprias do Mercúrio e Vênus, olha aí de novo o vídeo, vão se estabelecer um pouco mais claramente. Então, a partir dessa fase vai ser um bocado menos complicado gerar aquelas ações de concórdia, fazer uma conversa um pouquinho mais cordial, sobretudo quando o nível for mais acadêmico. Olha ali o sextil que Mercúrio faz no ingresso, com um bom aspecto, né, de sextil com o Júpiter, esse aqui de 60 graus, Mercúrio com Júpiter, Vênus com Júpiter, tem bons aspectos ali. Então, isso deve se levar em conta, porque no meio de algumas eventuais confusões, tem sempre alguém com um grau muito bom de lucidez e com pensamento ético forte o suficiente para suplantar isso aí, conseguir ouvir o outro, dar seu parecer sem um modelo muito afirmativo, dogmático, né? É uma afirmação com certezas pautadas em fatos, em pragmatismo. Então isso aqui é uma troca de certezas que pode chegar a um terceiro ponto bastante saudável. Então é isso aí, por enquanto fiquem aqui atentos ao desenvolvimento desse processo que se refere à passagem do Sol em Libra e a todos esses eventuais e potenciais conflitos, mas também com o processo que gradativamente vai chegando a uma atenuação desses conflitos a partir do 15º dia da passagem do Sol ali. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações, acompanha o nosso texto que vem junto com o vídeo, com os links que levam você à página que fala sobre os cursos presenciais, a agenda de eventos do ano em várias cidades do Brasil e do exterior, e também com os cursos online, esses cursos online, e alguns deles já estão rolando aí, é só você se inscrever. Eu sou Carlos Holanda, um abraço e até muito breve.